faria só, sempre estaria conosco, é uma promessa. A sua presença é a nossa promessa de podermos, ó Deus, ter não somente o perdão dos nossos pecados, mas também, Senhor, uma restauração, ter a vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela sua graça, pelo seu favor. Carecemos, ó Deus, da sua virtude, carecemos, ó Deus, da sua presença. O Espírito Santo de Deus abençoa os lares que aqui estão representados. Senhor, meu Deus, vai visitando os lares que acompanham pela internet nesse momento. Meu Pai amado, vai apagando toda a seta, todo o dardo inflamado, tudo aquilo que o inimigo, a nossa carne tem militado. A tua palavra diz que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca, Senhor. Por isso vem de encontro, meu Pai, fortalecendo o nosso ser. Vem de encontro, Senhor, meu Deus, sobre a nossa vida. Só o Senhor para nos trazer vitória, só o Senhor para nos conceder, ó Deus, o livramento, só o Senhor para nos conceder a verdadeira vida, a vida eterna, a vida neste mundo. Só o Senhor, meu Deus, para nos conservar em perfeita paz, no perfeito juízo. Meu Deus, a sua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, ó Deus, o Senhor guarda a mente deles, o Senhor guarda a consciência, o Senhor preserva a sua mentalidade. Nos livra, Senhor, meu Deus, de toda perturbação na nossa mente, na nossa alma, no nosso ser. Em nome de Jesus, nos ajuda a confiarmos no Senhor todos os dias. Aquieta nossa alma, Senhor. Visita, Pai amado, a cada família, mais uma vez eu te peço aqui representada. Em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, faça a sua vontade na terra e no céu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você diz amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, por favor. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo João. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, versículo 11. João 15, 11. Glória a Deus. João 15, 11, está escrito assim: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vocês, e o vosso gozo seja completo. Vamos ler de novo palavras de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria, o meu estado completo esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? O Senhor diz essa palavra aos seus discípulos nesse capítulo. Quem é discípulo aqui? O Senhor Jesus diz a palavra, uma comparação dos ramos e a videira. E Ele diz: olha, vocês precisam estar em mim e eu estarei em vocês. Ele diz: olha, se vocês permanecerem em mim, vocês não serão lançados fora. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, Jesus disse que vocês darão frutos, nós daremos frutos. E ele finaliza na metade desse texto dizendo: essas coisas eu disse para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. A alegria de Deus, ela não passa, ela é eterna. A alegria de Deus, ela é infinita. A alegria de Deus, ela não se desgasta. O gozo do céu, ele permanece vivo para sempre. A esperança do Senhor para nós, ela é viva e eficaz, e ela é real.
O Senhor Jesus, Ele disse: permaneçam em mim, estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo esteja em vocês, e o vosso gozo, ele seja completo. Não há alegria de verdade, se a alegria do Senhor não estiver dentro de nós. Não há estado completo, se a alegria do Senhor não estiver dentro de nós. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo. Jesus estava dizendo: meus amigos, só a minha alegria vai tornar a alegria de vocês completa. É bem verdade que há dias que nós nos alegramos com nossas coisas, nossos afazeres, nossas conquistas, nossos amigos, mas Jesus quer preencher com mais. A vontade de Deus é que nós conheçamos a alegria dele. Quando a alegria do Senhor ele vem, aí no versículo 12 ele diz que o mandamento que ele nos deu é simples: que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. Aí ele vai dizer que não fomos nós que escolhemos a ele, pelo contrário, ele nos escolheu. Mas a palavra que o Senhor me disse é somente o versículo 11, e ele disse: alegria, restauração de alegria. Você está precisando de alegria? Deus tem alegria para a sua vida. Você veio aqui nessa noite com o coração apertado, contristado. Deus tem alegria. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vocês e o vosso gozo seja completo. Que alegria completa nessa noite? Permaneça com Jesus. Que alegria completa do Senhor na sua vida, que alegria dentro do seu coração de novo, que restauração, quer sentir a alegria, quer sentir a felicidade novamente. Permaneça com o Senhor, fique com o Senhor. Ele diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E ele disse: eu tenho alegria. Isso ele pode fazer. Você quer a alegria de Deus? A tua alegria carnal nós já temos, irmãos. A alegria de Deus é algo que ultrapassa, é algo que os nossos problemas não tiram, é algo que as dificuldades não tiram, é algo que o choro não tira, é algo que só os espirituais entendem. Imagine Estevão sendo apedrejado. Ele tem uma visão e ele vê uma coisa linda, se manteve alegre. Imagine Jesus, irmãos, irmãs, alegre no propósito: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia mais um pouco no primeiro livro, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Louvado seja Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O sangue de Jesus nos perdoa. Aleluia. O sangue de Jesus é vivo e eficaz. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vocês, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Não há alegria se não tivermos comunhão com Deus e com Jesus. O que João diz aqui é que para nós nos mantermos na alegria que vem de Deus, na alegria de Deus, na alegria do Espírito,
é necessário mantermos uma comunhão constante com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Talvez esse momento que você está contristado é porque você deixou de orar, deixou de falar com Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Evangelho vem para que nós saibamos que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus, para que a nossa alegria seja completa. A alegria que Deus nos dá, ela não para só em nós, ela vai atingir outras pessoas. João, ele diz: olha, estas coisas, pois, nós escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A sua alegria tem que ser completa. A minha alegria tem que ser completa. Não mais sentimento de derrota, não mais sentimento de tristeza, de fracasso, não mais sentimentos que nos fazem ficarmos contristados, abatidos, deprimidos. Em nome de Jesus, saia da nossa casa toda a armadilha, toda a arma que Satanás e seus demônios têm lançado, tem plantado, semeado contra a nossa alegria nessa noite. Nós denunciamos diante do altar do Senhor e clamamos, ó Pai, pela restauração da nossa comunhão. Clamamos, ó Deus, pela restauração da nossa comunhão com o Senhor. Clamamos, Pai, para que a nossa comunhão seja restaurada e a nossa alegria, ela seja completa. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia só mais uma vez. Segunda carta de João, capítulo 1. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Às vezes parece que a gente fica sem tempo. Às vezes parece que o tempo nos impede de ter alegria. Às vezes nós encontramos dificuldade no tempo. Estamos igual ao João. É tanta correria que eu nem consigo me alegrar. João, ele diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter com vocês e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria ela seja completa. A alegria que Deus nos dá é para vivermos uma comunhão de santidade entre os irmãos. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela sua palavra. Que essa palavra que é viva e eficaz, ela venha agir dentro de nós, para que venhamos, ó Deus, praticar e viver essa comunhão que vai gerar alegria nas amizades, nos relacionamentos, nas comunhões, na afetividade de um para com o outro. Porque quando nós estamos juntos, João, ele diz que, olha, vamos conversar de viva voz, vamos ficar perto, para que essa alegria ela seja completa em nós. Nós somos o corpo de Cristo, Pai. Nos preenche com a sua alegria. Levanta o cansado, levanta o abatido, levanta o oprimido. Deus, tira toda angústia. Traz a tua paz. Restaura a comunhão. E nos ajuda a lembrar do Senhor. Nos convença nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. Para que venhamos, ó Deus, voltar cada dia mais para um relacionamento com o Senhor, para que venhamos viver não somente a nossa alegria, mas a alegria do Senhor na nossa vida, para assim desfrutarmos da alegria com o nosso semelhante, em nome de Jesus. Você diz amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Você que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode repetir Jesus. Ah, não, mas tem que repetir assim com fé. Jesus. Na minha vida, na tua vida, esse nome, nenhum mal pode resistir. E essa alegria completa vem atrelada nesse nome que é todo poderoso. Hoje em dia as pessoas usam o nome de Jesus como jargão, né? Mas para mim e para você é diferente. Porque nós conhecemos esse que tem o nome. Nós o conhecemos. É isso que faz a diferença. Tem pessoas que falam em nome de Jesus. E eu ouvi um episódio lá em Atos que quiseram expulsar demônio. Aí o pessoal falou assim, ó, eu expulso em nome desse Jesus que Paulo fala aí. Ah, o demônio falou assim, ó, Paulo, Jesus eu conheço, Paulo também, mas e você, quem é? Então tem que conhecer o importante, porque essa alegria completa está atrelada, é forte. Jesus não é só um nome qualquer, é daquele que me salvou, é daquele que te salvou, é daquele que te resgatou, que conquistou todas as coisas para você e que te ungiu para ser vencedor. Aleluia. Eu sei que tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar na vida à sua frente está, Deus abriu o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Oh, glória, aplauda o Senhor.
nossos inimigos teus não é o próximo, não, irmão. Às vezes nossos inimigos são nossos próprios sentimentos negativos. São nossos próprios maus pensamentos. São os desejos, não falo só desejos promíscuos, mas desejo de tristeza, de que você não é valor, não tem valor, de que você não é merecedor. Esses são os inimigos que nós precisamos vencer todos os dias. É a nossa carne, é a nossa dificuldade de crer que esse Deus pode transformar a nossa vida. E é a água que desce do trono de Deus é que pode fazer toda essa transformação. E nessa noite esse rio está jorrando daqui. Oh, glória a Deus. Fica à vontade, Espírito Santo. É com quem veio que o Senhor tem parte nessa noite. É com quem está aqui que o Senhor tem parte nessa noite. É uma reunião particular que Ele te chamou aqui, para que a sua alegria seja completa. Deus tem grande interesse em te ver feliz. Deus tem grande interesse em te salvar por completo. Que a sua salvação, a sua alegria seja completa, não é pela metade. O meu Deus, o nosso Deus, não é um Deus que faz a obra pela metade. Ele é aquele que começou a boa obra e vai terminar até o fim. Ele vai cumprir o propósito que Ele tracejou para sua vida. Ele irá cumprir o propósito que Ele planejou para mim e para a tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
Tu és a fonte, Senhor. Se você precisa desse refrigério, peça, Tu és o rio. Tu és a fonte dessa água viva. E eu quero, Senhor, sentir essas águas passando sobre a minha vida, sobre o meu coração. Esse é o momento que você pode pedir. Porque tem um rio de Deus fluindo desse altar. Tem um rio de Deus fluindo nesse lugar, direto do trono. E é nesse momento que você pode pedir: Deus, refrigera a minha alma. Porque as lutas têm castigado a minha alma, castigado a minha vida. É muito causticante, é como esse sol que tem secado a nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, que o Teu rio venha fluir de dentro do nosso ser, transformando as nossas vidas, transformando, Senhor, nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, eu quero beber dessas águas. Eu quero mergulhar neste rio. Lava, Senhor, meus pensamentos. Lava, Senhor, meu coração. Tira de mim todo o pecado. Tira de mim tudo aquilo que impede essa completa alegria de ser verdade nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. É esse o momento. É essa hora. Nessa noite profética. Das águas do Senhor passando em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, da fonte de água viva. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do Teu rio. Sacia minha sede. Lava o meu interior. E aquele que beber dessa água nunca mais vai tornar a ter sede. Aquele que tomar dessa água nunca mais vai tornar a ter sede. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte de toda a bênção que nós viemos buscar. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante. É bom a presença do Senhor, né? É bom quando nós sentimos, percebemos, quando nós isso passa a ser verdadeiro na nossa vida, né? Como é bom, glória a Deus por isso. Abra a tua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 14. Só vou deixar uma palavra aqui. Evangelho de Jesus, capítulo 14, eu quero ler a partir do verso 25. A Bíblia diz assim: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: salva-me. Logo
Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Os discípulos estavam ali cumprindo uma ordem de Jesus. A ordem era: vá à outra margem. A Bíblia diz que na hora que eles entraram naquele barco, eles estavam no meio daquele lago, que era chamado de um mar, né? Mas é um grande lago. A Bíblia diz que o vento chegou sobre aquele lugar, e os discípulos começaram a temer. Mas a Bíblia diz que Jesus ia andando por cima do mar, e a ponto de eles acharem que era um fantasma. Eles parece algo até meio um paradoxo, porque a Bíblia diz algo que não dá para andar junto. Eles andavam com Jesus, viram Jesus e eles ainda acreditavam em fantasma, né? Muitas vezes a gente faz isso. A gente está na igreja, a gente está buscando, estamos na igreja há tanto tempo, e às vezes nós estamos acreditando mais em mula sem cabeça do que em Jesus, que foi morto e ressuscitado. E se a gente quer viver milagre, está na hora de a gente realmente crer naquilo que é verdadeiro, naquilo que nós temos que crer, que é Jesus, que morreu e ressuscitou para a gente estar aqui hoje, nessa noite. Por isso que temos vivido, e a igreja de hoje, quando eu falo, não estou falando da nossa, a igreja de hoje, ela não tem vivido mais milagres como antigamente, porque o Jesus que está aqui hoje é o mesmo Jesus que estava lá andando sobre as águas. Ele é capaz de hoje andar sobre as águas, ele é capaz de hoje acalmar a tempestade, ele é capaz de hoje fazer você andar sobre as águas. A questão, o problema não é ele, somos nós. E que a gente possa ter nosso sentimento, o mesmo sentimento que houve em Pedro quando disse: Jesus, se é tu mesmo, faz eu descer desse barco aí, me chama. E ele disse: vem. E a Bíblia diz que ele desceu e andou. Enquanto ele creu, enquanto ele abriu o coração para viver as promessas de Deus. E que hoje, nessa noite profética, nós possamos abrir o nosso coração para viver as promessas de Deus, em nome de Jesus. Porque o Jesus que fez esse milagre lá naquele mar, é o mesmo Jesus que está aqui hoje nessa noite. Amém? Nessa noite profética eu quero te chamar para dizimar e ofertar nessa noite. Para dizimar e ofertar também tem que ter fé. Amém? Tem que ter fé. Que você possa dizimar e ofertar com toda a alegria do teu coração. Quem impedirá, agindo eu? Quem impedirá, agindo eu? Quem impedirá, agindo eu? Quem impedirá? Quando andares pelas águas, não te afogarás. Quando pelo fogo, não te queimarás. Não te queimarás, não temas, sou contigo, agindo eu. Quem impedirá? Oh, aleluia! Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz aquele: se Deus é comigo, quem será contra mim? Glória a Deus, amém? Se Deus é comigo, quem será contra mim? O Marco gostou, né? Ô, gente, hoje eu estou brincando, viu? Senão daqui a pouco estão assassinando o português, né? Obrigado. Viu? O tia Mardiano pediu para o Naldo trazer papel, ele já aproveitou, viu? Deus abençoe. Não, Naldo é... Eu peguei um pouquinho de ventilador hoje, o meu nariz já começou a escorrer. Eu sou frango, como diz a Ed, a gente é frango de frigorífico, né? Sabe o que é frango de frigorífico? É frango de granja. Frango de granja, né, Zé? Zé criou o frango lá.
Frango de granja, se você tirar ele fica dentro de um lugar muito fechadinho, não pode ter barulho. Se tiver barulho, ele já morre. Ele fica louco, quando você vai ver já tem frango morrendo. A gente é assim, frango de granja, frango de frigorífico, né? Tirou do refrigerador, estraga, né, Rafa? Frango de granja também é assim, você tirou do habitat deles, ele não aguenta não. Uma vez... que a gente foi lá do Laís? É isso que eu estou lembrando, eu nem morava em Formiga. Não, porque eles ficam loucos, eles começam a se bater quando você vai ver. Já tem uns lá com a língua de fora. Já tem uns lá. Aí eu lembro que a gente ganhou, Tia Marte, uns frango de granja, e o pastor falou, vamos levar. E era tipo coisa de 20 minutos de carro, um calor igual nessa época. Gente, os frangos chegam lá já morrendo, Zé. Não aguentou a viagem de 20 minutos, porque é frango de granja. A gente é frango de granja. Pegou um vento, a idade chega, vai pegando vento na careca aqui, ó, um ventinho na careca, o negócio já vai escorrendo no nariz. Ei, Jesus, me ajuda aí. Mas vamos orar. Pai, eu quero agradecer. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na Tua presença, de poder dizimar, ofertar. Que seja, Pai, nas nossas vidas, assim como foi na vida de Pedro, que falou com o Senhor e disse, se é Tu, manda eu descer. E a Tua palavra diz que ele desceu e ele caminhou sobre aquelas águas. E que seja assim nas nossas vidas. Que esse dízimo, que essa oferta não é troca, mas é a nossa adoração também, através do que é material. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome. E que o Senhor possa abençoar, Pai, essa oferta em nome de Jesus. Pai, abençoa aquilo que também, essa oferta que também foi depositada direto na conta da igreja. Abençoa a vida dos Teus filhos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero só te lembrar que amanhã tem o 6º elo da campanha do Altar da Bênção. A irmã Denise vai estar aqui ministrando, né, Laura? A irmã Denise vai estar aqui. Então, vem o 6º elo da campanha. À noite, nós temos o nosso momento de estudo a partir das 20 horas. A gente começou a lição nova semana passada e foi super legal. A gente está falando de alguns degraus da maturidade, né? Algo que Paulo está tratando com a igreja. Ficou bem legal, bem gostoso. A primeira aula foi muito boa. E amanhã às 20 horas nós estamos aqui reunidos. E domingo nós temos o nosso culto de celebração. O pastor Valdir vai estar trazendo uma palavra. Então eu te convido, se organize para estar. Sábado não tem trabalho na igreja, que a gente se organize para estar aqui amanhã e domingo, em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Gente, vamos lá para a palavra. Eu quero ser bem rapidinho. Noite profética. Deus tem me falado sobre isso. Às vezes a gente está precisando profetizar um pouco. Esses tempos atrás, e disse assim, você é profeta, você precisa profetizar. E às vezes a gente fica com tanto medo de falar, não sou profeta. Nós somos profeta, você é profeta. Deus te deu essa autoridade de você declarar a palavra é profética. Você declara essa palavra e a Bíblia diz que a palavra ela não volta vazia, ela vai cumprir o propósito dela. E a gente às vezes fica com muito medo de dizer assim, eu declaro profeticamente. E Deus tem falado muito comigo esses dias a respeito disso. E é interessante porque domingo eu estava falando, não vou pregar domingo. Glória a Deus. E eu falei assim, eu vou levar uma palavra profética para a igreja. Mas eu estava até ontem pensando, eu tenho um grande problema, é meu, particular. Normalmente quando eu tenho que ministrar, dificilmente Deus me dá uma palavra com antecedência, Zé. Dificilmente Deus me dá uma palavra uma semana antes. É comigo o negócio. Por exemplo, o dia que eu fui em Formiga, eu tinha que pregar no congresso, e eu preguei na sexta e preguei no domingo, com o mesmo tema. Então, você pregar no sexta e domingo com o mesmo tema, pensa aí na dificuldade, né, Lu? Às vezes, para pregar um dia, um tema, em um dia já é difícil. Você imagina 2 dias. Aí você pregava na sexta e no domingo, o mesmo tema, Atos capítulo 1, verso 8.
Eu tinha que pregar em cima desse tema. E eu saí daqui, sinceramente, sem palavra. E no meio do caminho, Deus foi falando comigo, foi falando comigo. Eu sei que quando eu cheguei lá às 7h30 da noite, que foi começar o culto, eu tinha a palavra de sexta e boa parte de domingo. Né? E eu ficava a semana inteira. Eu tinha sido convidado já fazia 2 semanas, ou 2 meses. E hoje não foi diferente. Eu estava lá dizendo, Jesus, o que o Senhor quer com a igreja? E Jesus me levou em um tema muito interessante, né? Na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Nós terminamos de ler Mateus, né? Nossa leitura bíblica, a gente começou a ler Marcos. Mas no Evangelho de Jesus segundo Mateus, que inclusive Mateus escreve aos judeus, ele mostra Jesus como o Filho de Deus. Por isso que ele vai mostrar a genealogia, porque para os judeus é importante isso. E é por isso que Mateus começa com a genealogia de Jesus e os outros evangelhos não têm. Por quê, Evelyn? Para eles não era interessante. Por que nós vamos falar para um romano sobre a genealogia de Jesus? Não é verdade? O que isso ia acrescentar na vida deles? Mas para o judeu sim. Por quê? Porque o judeu necessitava dessa linha, dessa árvore, como é que fala? Genealógica, exatamente. Precisava dessa linhagem para poder falar assim, não, esse é o Messias, porque ele veio dessa linha. E é interessante que Deus me levou a esse livro. Eu já preguei algumas vezes a respeito da genealogia, falando das mulheres que entraram, né, na vida, na linha dos descendentes de Jesus. Mas ele me levou agora no verso 17 do capítulo 1 de Mateus. Eu achei muito interessante. Olha só o que diz. Mateus capítulo 1, verso 17. Olha só o que diz. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aí você está falando, pastor, você vai falar do 14? Não. Feche seus olhos. Jesus, eu quero agradecer por essa palavra. Eu acho linda a tua palavra porque ela fala conosco. Às vezes olhamos um versículo desse e parece, Jesus, por que o Senhor colocou esse versículo? Isso não acrescenta nada na vida de ninguém. Deus, mas o Senhor falou comigo. Ontem, hoje, de manhã, o Senhor falou comigo através desse versículo, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações, que possamos, nesta noite, sermos abençoados por ela, em nome de Jesus. Amém? É interessante, porque essa linhagem, ele vai trazer lá desde Abraão, porque Abraão é o pai da fé, o pai dos judeus, né? Ele vai trazer essa linhagem desde Abraão até Jesus. Então ele vai dizendo que de Abraão a Davi são 14 gerações, de Davi até a deportação, quando o povo passa 70 anos na Babilônia, são mais 14 gerações, e desde a Babilônia até Jesus são 14 gerações. Vai dar 28, 28, vai dar 38, 42 gerações. Olha só que interessante. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer de nós? Com um versículo desse. E Jesus só me disse uma palavra, e é isso exatamente. E eu vou ser bem direto, e é isso exatamente que Jesus quis dizer, está querendo dizer para nós. Que Deus nos chamou para sermos fecundos. E eu fui falar, Jesus, mas o que é fecundo? Toda vez que a gente pensa em fecundo, né, fomos chamados para ser fecundo. Toda vez que a gente pensa isso, a gente pensa em algo apenas físico, né?
Por exemplo, eu fui dar uma olhada, o que é fecundo? O significado de fecundo. Diz assim, significado de fecundo é um adjetivo que tem a capacidade de fecundar, de reproduzir, de gerar outro ser idêntico, que não é estéril. Aí isso começou a me abrir os olhos. É o que não é estéril. E Jesus me fala, gente, essa noite é profética, que Deus não te chamou, ou melhor, Deus nos chamou para sermos fecundos. Significa o quê? Que nós não somos estéreis. Deus não nos chamou para a gente ficar parado, sem gerar nada. E aqui ainda tem mais. Se a gente olhar continuar lendo o significado, diz assim, o que é fértil, que tem muita capacidade fecundativa, terra fecunda. Ele continua dizendo, no figurado, que produz em abundância, incentivo, criador, escritor fecundo, imaginação fecunda. Olha só, ele começa a falar, olhar o significado disso, a gente começa a não apenas olhar para algo, vamos lá, uma relação de marido e mulher, a gente é fecundo, eu gerei. Não, a gente começa a falar assim, gente, tem mais coisa aí que Deus quer que a gente seja. Ele começa a dizer, ele também diz aqui, que se destaca por ser criativo. Olha só o tanto de coisa que Deus nos chamou. Ele continua dizendo aqui o significado, que se destaca para ser criativo, imaginativo, mente fecunda. Continua dizendo que gera muitos frutos, rico, copioso, jornada fecunda em acontecimentos. A etimologia da palavra, ela deriva do latim fecundus, que vem do sentido de fértil, capaz de produzir. Gente, Deus nos chamou para ser fecundos. Deus nos chamou para nós sermos criativos. Deus nos chamou para produzir. E a gente tem que começar a olhar um pouquinho para dentro de nós e começar a ser sincero. Diz, o que eu tenho produzido? Por exemplo, se a gente for para a Bíblia, a gente vai entender que a ordem de Deus foi essa para nós, que a gente tem que produzir. Gênesis capítulo 1, o verso 28, se a gente olhar lá, Deus, ele começa a criar todas as coisas, e a última coisa que ele cria, pode pôr para nós aí, cara, por favor, Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, depois que ele cria todas as coisas, ele vai criar o homem. Gênesis capítulo 1, verso 28. Ele cria todas as coisas, e aí é como se ele fizesse um apanhado geral. Logo um pouquinho mais para frente ele vai dizer como que ele criou a mulher. Mas ali por último ele fala assim, ele fez Deus homem e mulher, né? Segundo a imagem e semelhança. Aí olha o que Deus fala. E Deus os abençoou. Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre. Gente, a ordem de Deus para mim e para você é sermos frutíferos. E aqui eu estou saindo dessa área, porque ali era algo específico que Deus estava falando para aquele casal. Gente, multiplica. Porque o contexto aqui era o que precisava, mas eu e você hoje somos espirituais. A gente tem que entender que é mais do que aquilo. Não é, mas ali está. Não. O que eu, como um ser espiritual, que a Bíblia diz que eu não sou dessa terra, mas eu estou nessa terra, o que eu tenho gerado no mundo espiritual, na minha vida espiritual, no ser que eu sou, diferenciado antes de conhecer Jesus? Tudo bem, mas hoje eu conheço Jesus. A Bíblia diz
que as coisas devem se passaram e isso que tudo se fez novo. Eu sou nova criatura, como nova criatura, como conhecendo esse mundo espiritual, o que eu tenho gerado? O que eu tenho gerado? O que eu tenho gerado? O interesse de Deus. O que Deus quer que eu e você façamos é que possamos produzir. Precisamos produzir. A gente precisa produzir. E infelizmente existem áreas na nossa vida que ela não tem produzido. Infelizmente áreas nas nossas vidas que elas estão paralisadas. Às vezes tem vida que estão paralisadas. Há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus? Há quanto tempo você não consegue ouvir Deus? Há quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Há quanto tempo você não ora por ninguém? Há quanto tempo você não consegue tirar um dia para a oração, para a leitura da palavra? Há quanto tempo a sua vida está paralisada na presença de Deus? E Deus não nos chamou para sermos estéreis. Deus não nos chamou para não produzir. Deus nos chamou para produzir. Deus nos deu essa capacidade, é para isso que Ele nos chamou, Vera. Ele nos chamou para nós gerarmos, para sermos bênção. A Bíblia diz que eu e você somos luz nessa terra. Você consegue entender isso? Onde as pessoas me olham e te olham e elas dizem: opa, eu vou por ali, meu irmão. Isso é produzir. É produzir. É ser caminho para as pessoas. É ser exemplo para as pessoas. Há quanto tempo nós não estamos fazendo isso? Há quanto tempo não estamos fazendo isso? Eu acho interessante que dia de quarta-feira, ontem a pastora chegou aqui, era 1h pouco da tarde, aí fizemos algumas coisas, aí ela preparou a mesa, faz a live, que ela está fazendo a live daqui a partir das 15 horas, ela faz aqui 15h10 ela começa, e às 15h20, 15h30 o técnico, a Fernanda chega, e a gente começa a fazer o discipulado lá. E a gente está falando muito, ontem a gente falava sobre o pacote da salvação, porque a gente entende que a salvação, ela foi ganha por Cristo, ela foi conquistada por Cristo, a minha salvação é a tua, foi conquistada por Cristo, mas isso às vezes, se a gente não tomar cuidado, ela nos faz entrar numa mesmice, e eu acho que é isso que a igreja está acontecendo com a igreja de hoje, ela entrou numa mesmice. Parece que Jesus, Ele está aqui apenas para nos servir, e a gente vem aqui para encher o nosso pandu espiritual, vamos dizer assim, e a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz, eu me lembro, acho que é Jeremias que vai falar das ovelhas obesas, as ovelhas que chegavam as primeiras para comer, elas comiam, depois que elas comiam e bebiam, elas iam lá, pisavam, sujavam as águas e iam embora. Olha só, em vez de elas serem bênçãos, elas começavam a atrapalhar o crescimento das outras. Por isso que a importância de a gente olhar para dentro de nós hoje e dizer: o que eu tenho produzido? Será que eu tenho produzido alguma coisa? Será que a minha vida, ela tem realmente sido motivo, ela tem sido bênção nesse mundo, para que Deus possa me usar para ser bênção na vida das pessoas? E onde a gente falava isso, o grande problema, né, a grande questão é essa. Às vezes a gente entra num comodismo espiritual. Lembra que eu estou falando espiritual, viu, gente? Pelo amor de Deus, não fala do fecundo, né? Daqui a pouco, né, Lu? O Davi que é o irmãozinho, né? Não dá não, né, Lu? Não tem mais jeito. Já foi. É, Marcão? Não tem mais jeito. Aí. Você está entendendo? Eu estou falando de algo espiritual, algo muito maior. E aí o que acontece? A gente entra na mesmice. Por quê? Porque o Evangelho hoje está aí. Jesus já conquistou o que tinha que conquistar. Não, calma aí. E ontem eu dizia isso para ele, quando a gente entende esse pacote,
que eu e você estamos envolvidos, o nosso desejo não é ficar parado. Pelo contrário, é de se movimentar. Quando a gente entende esse processo todo, que a gente está envolvido, o nosso desejo, na verdade, é de se movimentar mais, cada vez mais. Eu vou mais adiante, eu vou gerar mais, eu vou ser mais bênção ainda. O meu desejo é que as coisas aconteçam, que as coisas, que o reino cresça, que Jesus seja cada vez mais conhecido, que eu seja bênção na vida das pessoas. Não é me trazer uma paralisação, uma mesmice. Não, é para isso. Esse pacote que eu falava ontem, pacote da salvação, ele me faz me movimentar. E ontem Deus me chamou a atenção, e eu queria que você colocasse, Té, mas queria que você colocasse na versão NVI, aquela palavra de 2 Coríntios, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Só que na NVI, por favor, para ficar mais claro, para quem vai ler. E eu já estou encerrando, é bem rápido. Porque o que Deus me falou é isso. Ele nos chamou para sermos fecundos. Ele chamou para a gente gerar, frutificar, para a gente ser bênção. Ele nos chamou para a gente fazer a diferença aqui nessa terra. Ele nos chamou para que a gente possa produzir. É para isso que Deus nos chamou. E 2 Pedro, por favor, 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, pode pôr a partir do verso 5. Isso mostra que a gente precisa se movimentar. Deus não chamou para a gente ficar parado. Olha o que ele diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, volta um pouquinho, a virtude, o conhecimento. Agora sim. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. 7. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Você vê que ele vai falando do quê? E a gente ia acrescentando essas coisas na nossa vida. E a gente só consegue acrescentar alguma coisa se a gente se movimentar. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que nós somos chamados, para produzir. E olha o que ele diz, e aí para mim o verso áureo dessa passagem está o verso 8. Põe para nós, por favor, Té. Aí ele fala, por quê? Fala, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, fazendo o quê? Em sua vida, que qualidades? As que nós acabamos de ler. Se elas tiverem, essas qualidades estiverem e crescerem em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, seja o quê? Deus não nos chamou para sermos improdutivos. Mas para isso nós temos que nos movimentar, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que orar, temos que nos relacionar com Deus. A gente precisa buscar Deus, precisa ter experiência com o Senhor. Hoje é dia de nós nos levantarmos para podermos não sermos inoperantes e improdutivos, porque Ele não nos chamou para isso. Olha lá, isso veio da linhagem. A Bíblia diz que da linhagem de Abraão a Davi foram 14, de Davi até... Gente, o povo foi gerando, e nenhuma geração ficou sem produzir o fruto. Você consegue entender isso? É isso que Deus está querendo na minha vida e na tua vida, nessa noite profética, que eu e você possamos produzir frutos. E aí eu me lembrei agora que Jesus, em uma das suas passagens, ele disse que nós temos que produzir frutos, e esses frutos precisam permanecer. Mas a gente precisa produzir. E só que para isso a gente tem que se movimentar. Você viu o que ele está falando? Ele está falando
não de um crescimento, mas uma busca. A gente tem que estar no lugar que Jesus quer que a gente esteja. E será que eu e você hoje estamos no lugar que Jesus quer que a gente esteja? Quando eu falo no lugar, eu não estou falando no lugar físico, eu estou falando no lugar espiritual. Ontem eu dizia isso para os meninos lá, para o técnico Fernanda, do discipulado. Aí eu entendo porque que Paulo olha para a igreja e diz: gente, eu queria te dar algo com mais substância, mas eu tenho que te dar leitinho. Sabe por quê? Porque vocês não cresceram, porque vocês estão paralisados. E Deus não nos chamou para ficar paralisados. Deus não nos chamou para a gente ficar na mesmice. Ele diz: ó, acrescente na tua fé virtude, aí acrescente o domínio próprio. E ele vai falando para a gente, trazendo isso para a nossa vida, para a gente começar a se movimentar. Porque se tudo isso, se todas essas qualidades estiverem em mim, crescerem na minha vida, isso tudo vai impedir que eu seja improdutivo, porque Deus não nos chamou para sermos improdutivos. Deus não nos chamou. Deus não nos chamou. Precisamos nos colocar no lugar exato que Deus nos quer. Por exemplo, quando a gente entende o nosso lugar, as coisas elas acontecem. Eu me lembrei quando Jesus, lá em João, no capítulo 6, não precisa abrir não, cara. João capítulo 6, a Bíblia diz, a partir do verso 9, que Jesus estava falando com um monte de gente, e aí ele falou: eu preciso dar alimento para esse povo. Aí existia um menino, no lugar certo, da forma certa, e a Bíblia diz que ele falou: eu tenho cinco pães de cevada e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus falou: me traz isso daí. E aí o que aconteceu ali? A multiplicação. Você está entendendo que o menino não estava na casa dele? O menino não estava sentado no sofá. O menino não estava parado. Ele estava em movimento. Ele foi lá e entregou aquilo que ele tinha. A Bíblia diz que daquilo Jesus multiplicou. Entenda isso nessa noite. Deus te chamou para viver a multiplicação. Deus não nos chamou para sermos improdutivos. Deus nos chamou para produzirmos. As gerações foram acontecendo e não falhou uma. E aí a gente olha para a nossa vida, tão infrutífera. A Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Os pães foram multiplicados. Eu me lembrei do próprio Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 1, Jesus já tinha morrido. Ele morreu, ressuscitou e ele ficou aparecendo aos discípulos. E lá no capítulo 21, a Bíblia diz que os discípulos estavam lá sem o que fazer, parados. Aí um falou assim: acho que eu vou pescar. Aí ele falou: eu também vou. Foram pescar. A Bíblia diz que eles estavam lá, não pegaram nada. Daqui a pouco chegou um cara e falou: você tem alguma coisa para nós comer? Não tenho, a gente não pescou nada. Aí ele falou: vai lá, lança a rede. Aí eles lançaram a rede e a Bíblia diz que eles puxaram peixes. Essa história está em João, está em Lucas também. E a Bíblia diz que eles puxaram tanto peixe, que o barco quase foi a pique. Você entende que é para isso que Deus me chamou e te chamou? Para a gente multiplicar. Não é para estar paralisado. Mas talvez você está falando assim: pastor, mas e aí? A minha vida está. Ela está no momento de serenidade. A minha vida não está acontecendo nada, eu não estou conseguindo gerar nada, mas Deus pode mudar essa história. E é para isso que Deus nos trouxe essa noite. Essa noite é profética. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você que me assiste é profético, recebe isso para a tua vida. Deus falou comigo nessa noite que a esterilidade vai acabar na minha vida e na tua vida. Se existe alguma área que ela não está produzindo nas nossas vidas, ela vai começar a produzir. Porque Deus é capaz de fazer isso na minha vida e na tua vida. Porque Ele não nos chamou para a gente não produzir. Ele não nos chamou para sermos improdutivos. Ele nos chamou para sermos produtivos. Ele nos chamou para produzirmos. Pastor, então como que a gente pode fazer? Como que Ele pode acabar com essa
esterilidade. E ele me levou em uma passagem que está em 2 Reis. Abre para nós, por favor. 2º livro de Reis, no capítulo 2. 2º livro de Reis, no capítulo 2, vai falar da história, na verdade, se a gente pegar a partir do verso 1, 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, é a subida de Elias aos céus. A Bíblia diz que Eliseu, ele vai andando atrás de Elias, e ele vai atrás, e chega uma hora que Elias chega num lugar, e ele é levado aos céus, e a partir daí, esse chamado de profeta é dado a Eliseu. Eliseu assume o lugar de Elias. Ele assume o lugar de Elias. Se a gente olhar a história, eu não vou ler toda a história, mas só para você ter ideia, que quando ele está subindo, Elias está subindo, a capa cai na mão de Eliseu. A capa, na verdade, ele mostra realmente quem o homem era, ele mostrava isso, quem era o homem, né? A capa, ela demonstrava o que a pessoa era, e essa capa cai, e com aquela capa, Eliseu, ele bate nas águas do rio, ela abre e eles passam, e ele passa seco no Jordão, é o Jordão, se eu não me engano. E a Bíblia diz que ele chega num lugar e todo mundo está besta, bobo, daquilo lá que aconteceu. E eles, a ponto daquele povo dizer assim: vamos fazer o seguinte, Eliseu, eu tenho 50 homens guerreiros, poderosos, vão mandar atrás do seu senhor, ele deve estar em algum lugar, vai ver que ele está atrás de um monte. Aí Eliseu fala assim: não adianta, vocês vão perder tempo. Não, por favor, tanto que eles falam, que ele fala assim: quer saber uma coisa? Vai atrás. A Bíblia diz que aqueles homens passam 3 dias procurando e eles voltam. Quando eles voltam, ele falou: não achamos. Aí Eliseu diz assim: eu disse que não ia achar. Não adianta, não ia achar, porque não tinha. E para mim aqui acontece algo tremendo, que é o que Deus está fazendo conosco hoje nessa noite. Aqueles homens, a partir do verso 19, Teco, por favor, vem agora para nós. 2 Reis, a partir do verso 19. Olha só, depois que eles tentaram achar Elias, não acharam, aí o que eles fazem? Ele fala assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como pode ver, essa cidade está bem localizada. Aí eu quero que você faça um paralelo dessa cidade, como a minha vida é a tua vida. Nós somos comprados por um alto preço, então nós temos valor. Deus investiu na minha vida e na tua vida. Mas às vezes eu olho essa cidade e eu lembrei da minha vida. Ele diz: como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa, e a terra é improdutiva. Aí eu me achei, eu falei: não, sou eu. A terra é boa, o lugar é privilegiado, tem até água, mas a água não é boa. E a gente sabe, onde não tem água não tem produção, é improdutivo. Aí o que Eliseu faz? Pode pôr o 20. E ele disse: ponha sal numa tigela nova e traga-na para mim. Quando a levaram, o verso 21, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifica esta água. Purifica esta água. Não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Até o 20, põe o 22. E até hoje, a água permaneceu pura, conforme a palavra de Eliseu. Talvez eu e você hoje, nós estamos com uma terra improdutiva. Mas eu consigo enxergar através dessa palavra que Deus tem condição de transformar essa terra improdutiva, essa água que não parece boa, em algo bom, e ela vai voltar a produzir.
Esses homens, eles tiveram duas atitudes. A primeira delas, está lá no verso 15. Põe para nós, por favor, o verso 15. Ele diz assim, ó, quando os discípulos, e é algo que eu quero te chamar para fazer hoje. Quando os discípulos do profeta, vindo de Jericó, viram isso, disseram, olha o que eles disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre... Então foram até o seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram. E aí eles começam a conversar. Mas isso me chama a atenção. A primeira coisa, eles reconheceram um espírito de Deus sobre a vida de Eliseu. O Eliseu ali representava Jesus que está aqui hoje nessa noite. Primeira coisa, você precisa entender que Jesus está aqui hoje nessa noite. E Ele quer mudar a minha vida e a tua vida, a nossa história. É profético isso, gente. Tu não pode achar que é louco. Você quer ter a sua terra hoje fecunda, a tua terra hoje próspera, a tua vida, a água da tua vida, ela ser boa para o consumo? Reconheça que Jesus está aqui hoje nessa noite. Creia nisso. Jesus, eu creio que o Senhor está aqui hoje nessa noite, da mesma forma que o Senhor estava lá sobre a vida de Eliseu, e a Bíblia diz que ali Ele transformou. E a segunda coisa que Ele fez, para a gente orar, está no verso 19 que a gente já leu. Põe para nós, por favor. Verso 19. A Bíblia diz: e alguns homens da cidade foram dizer, eles foram pedir ajuda. Primeiro, eles reconheceram Deus. Segundo, eles foram pedir. Meu irmão, você quer sua terra próspera hoje? Você quer a tua terra fecunda? Peça para Deus hoje. Ele está aqui hoje nessa noite. É só você pedir. Eu me lembro daquele leproso que encontra com Jesus e falou: se o Senhor quiser, tu podes me curar. E o que Jesus disse? Eu quero ser curado. Jesus está aqui hoje nessa noite para curar a minha terra e a tua terra. Mas como que é? Aí falou: pastor, mas como que funciona esse negócio? Ele pegou um sal, porque o que a gente entende que aquela terra, aquela água provavelmente era uma água meio salobra. Água salobra é a pior coisa que tem. Água com sal não presta para nada, queima a pele, é uma porcaria, é difícil. Ela não presta, não dá para molhar uma planta, não dá para fazer nada, não dá para você beber. Oi? Água salobre. Cabelo quebra, aí, ele já está falando, eu acho que eu devo ter lavado com muita esse sal, quebrou tudo, ó, quase careca. Mas você está entendendo? Primeira coisa, reconheça que Jesus está aqui hoje nessa noite. A Bíblia diz: onde tiver dois ou eu vou estar. Jesus está aqui hoje nessa noite, porque a gente tem mais que 2 ou 3. Jesus está aqui. E a segunda coisa, olha para dentro de você. Existe alguma terra aqui, alguma área da tua vida que é estranha? Alguma área da tua vida que é improdutiva? Peça ajuda para Deus hoje nessa noite. E aí o que Deus falou comigo? Fique com seus olhos fechados. A Bíblia diz que aquela água era salobre. E aí Eliseu pega um pouco de sal em um prato e põe sal naquela água que já era salobre. E a Bíblia diz que a água ficou boa. Talvez você está falando assim: pastor, você vai pegar sal e jogar na nossa cabeça? Não preciso disso. O que eu preciso, primeiro, é que você reconheça que Jesus está aqui. Segundo, que você peça ajuda. E terceiro, nós vamos orar. Porque a Bíblia diz que eu e você somos o quê? O sal da... Meu irmão, o sal é eu e você. O sal que foi jogado naquela terra é o poder que Deus deu a mim e a você de sermos filhos, de falarmos e as coisas acontecerem. Quando eu e você abrir a boca e dizer: terra improdutiva, começa a produzir. A Bíblia diz que, segundo a palavra de Eliseu, foi assim que aconteceu. Meu irmão, o sal ali era algo só simbólico. Meu irmão, porque o sal verdadeiro hoje sou eu e é você nessa noite. Eu e você somos o sal dessa terra. Nós temos condição de olhar para aquilo que é infrutífero. Meu irmão, seja na tua vida, na vida de alguém que você conhece, seja na tua área emocional, na área emocional de alguém que você conhece.
onde for, o sal da terra está aqui hoje nessa noite, e você precisa abrir a tua boca e declarar que essa terra não é mais infrutífera, porque Jesus te deu esse poder, me deu esse poder, não é nosso, não é meu, não é seu, é Jesus nessa noite, porque a Bíblia diz que Ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. A Bíblia diz que eu e você faríamos obras iguais ou maiores que a dele. Meu irmão, você consegue entender? Chega uma hora que ele fala assim: você lembra de Abraão, você lembra de Elias? Está aqui quem é maior, está aqui quem é maior, e ele está aqui hoje nessa noite para abençoar a minha vida e a tua vida nessa noite profética. E aí eu quero profeticamente nessa noite a gente fazer algo aqui. Assim como Deus outro dia me deu a orientação de nós ungirmos, porque foi assim que Paulo falou com Timóteo: Timóteo, pela imposição das mãos, eu quero chamar Maurinho e os Zelotes aqui na frente, nós vamos ungir hoje de novo, porque o sal está ali, ó. Olha os dois salzinhos ali, ó. Porque foi isso que casa na frente. E nós vamos ungir. Nós vamos ungir. E você vai sair aqui profeticamente hoje sarado. A terra que era infrutífera. Assim como Eliseu, que foi lá e jogou aquele sal naquela água. E a Bíblia diz que, segundo a palavra de Eliseu, a partir daquele dia até hoje, a Bíblia diz que aquelas águas se tornaram doces. Vai ser assim na minha vida e na tua vida. O toque não é deles, nós somos o sal. A Bíblia diz que nós somos o sal. E eles estão aqui representando, meu irmão, eles estão representando aquele sal que caiu naquela água e foi transformado. O toque de Jesus na tua vida hoje. E aquilo que não funcionava, aquilo que estava sem produção na tua vida, aquela área que estava paralisada na tua vida, hoje começa a tomar forma, vida, e ela vai produzir em nome de Jesus. Eu queria que primeiro você, se você quiser e desejar, pastor, tem áreas na minha vida que elas precisam ser movimentadas, elas não estão produzindo. Fique sobre os seus pés. Primeira coisa, você já reconheceu isso, que existem áreas. Ótimo. A segunda coisa é pedir ajuda. Eu tenho áreas na minha vida e eu preciso de ajuda, porque Jesus está aqui hoje nessa noite. Então aí no seu lugar você vai orar e vai falar: Jesus, eu creio nessa palavra. O Senhor nos chamou para produzir. O Senhor nos chamou para produzir. E essa atitude hoje, de vir aqui na frente, é eu reconhecendo que o Senhor está aqui hoje nessa noite. E o Senhor vai fazer na minha vida. O Senhor vai agir na minha vida. Começa a falar com Ele. Começa a declarar para Jesus aquilo que está parado, aquilo que não está produzindo na tua vida. Eu não sei se é físico, se é espiritual. Eu não sei qual que é a área da tua vida que não está produzindo. Eu não sei se é dentro da tua família. Eu não sei se é no teu trabalho. Eu não sei se é no teu ministério. Não mandará ser. Agora Deus vai acabar com aquilo que é infrutífero na minha vida e na tua vida hoje, nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, olha a vida dos teus filhos. Olha a vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Nós estamos declarando, Pai, que o Senhor está aqui hoje nessa noite. Que o Senhor está aqui nessa noite na minha vida, nesse lugar. O Senhor foi o primeiro a chegar. O Senhor é o mais interessado em nos abençoar. Pai, assim como aqueles homens reconheceram na vida de Eliseu que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele, nós cremos que o Senhor está aqui hoje nessa noite profética, e eu declaro profeticamente, Pai, assim como aqueles homens que pediram ajuda para Eliseu, a Deus dizendo: a terra é boa, ela tem água, mas a água não produz nada, e essas terras se tornaram infrutíferas, e a tua palavra diz que Eliseu, ele vai lá com o homem de Deus e diz: a partir de hoje, essa água vai ser boa. E a palavra diz que aquela água se tornou boa. Será assim hoje, nessa noite, ao toque desse homem e dessa mulher de Deus, a tua vida vai ser tocada pelo próprio Deus. E que em nome do Senhor Jesus, aquilo que não tinha vida,
Aquilo que não tinha movimento vai voltar a movimentar, a produzir. E que em nome de Jesus, profeticamente nessa noite, nós declaramos vida, vida, vida naquilo que não tinha vida. Produza, naquilo que é infrutífero, produza em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não importa se é físico, se é espiritual, mas hoje, profeticamente, nós declaramos vida, nós declaramos profeticamente produção nessa noite, produção nessa noite, produção nessa noite, produção nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você quiser e desejar, assim como Eliseu, Zé, dá a mão, Zé. Morena, dá a mão, Zé. Assim como Josué, ou Eliseu, me perdoa, foi lá naquela água e jogou aquele sal. Assim hoje, você vai sair daqui do seu lugar e vai vir aqui, eles vão te ungir, só ungir. Não precisa orar não, só estende a mão. Toca nessa pessoa, vocês dois, só toquem nessa pessoa. Porque eu creio que profeticamente, na tua vida, aquilo que não funcionava vai voltar a funcionar. Pode vir. Os homens vêm aqui com o Zé, as mulheres ali na Maurília. Isso. Vai aí, vai orando, vai dizendo, Jesus, eu creio, em nome de Jesus, isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso, vida, nós declaramos vida, profeticamente vida nessa noite, vida naquilo que não funciona, naquilo que não tem funcionamento, naquilo que não produz, que produza. Nós declaramos, Deus, nós declaramos segundo o teu nome, segundo o nome do Senhor Jesus, nós declaramos vida agora, produza, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, produza. Oh, Ramandaras, essa noite é profética na tua vida. Recebe aí, ó, recebe a unção do Senhor, recebe a unção do Senhor nessa noite, a unção do Senhor nessa noite na tua vida. Recebe aí cura, profeticamente nós declaramos, em nome de Jesus, olha aí a vida sobre a tua vida agora, vida sobre áreas da tua vida que não estavam funcionando. Eu declaro nessa noite, é profético, eu creio nisso. Algumas coisas vão tomar forma, algumas coisas vão acontecer. E você vai testemunhar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, vai visitando as casas, vai visitando as famílias, vai visitando, Pai, em nome de Jesus. Vamos ter notícia daquilo que a partir de hoje voltou a produzir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é profético essa noite. Crê nisso. É profético. Você sai daqui hoje produzindo. Você sai daqui hoje produzindo. Aquilo que não tinha vida voltou a ter vida. Em nome de Jesus. Você que me assistiu, Deus abençoe. Recebe aí a unção do Senhor, profética sobre a tua vida. Eu declaro vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.